Se você clicou neste vídeo sobre como não deixar nada te abalar, é porque você está cansado de ser refém das suas emoções, cansado de explodir com raiva por coisas pequenas, cansado de entrar em pânico quando algo dá errado, cansado de ficar dias remoendo o que alguém disse ou fez. E o que você vai descobrir nos próximos minutos vai te ensinar algo que a maioria das pessoas nunca aprende: como desenvolver equanimidade inabalável. Porque a sociedade moderna te ensinou que você não controla suas emoções, que elas acontecem com você, que se algo ruim acontece, é natural e inevitável que você sofra. E se você continuar acreditando nisso, você vai passar a vida inteira sendo jogado de um lado para o outro por circunstâncias externas, como barco sem âncora em tempestade. Marco Aurélio foi imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo conhecido. Ele enfrentou guerras, traições, pragas, a morte de filhos, pressão política constante. Ele tinha todas as razões para ser consumido por estresse e emoções, mas ele desenvolveu algo diferente. Uma filosofia prática de controle emocional tão poderosa que suas meditações privadas se tornaram um dos textos mais influentes sobre resiliência psicológica já escritos. Mas antes de continuarmos, se você quer desenvolver a capacidade de permanecer calmo e centrado não importa o que aconteça ao seu redor, inscreva-se no canal agora, porque o que vem a seguir vai mudar completamente como você responde ao mundo. Marco Aurélio e os estoicos desenvolveram 7 princípios práticos para alcançar equanimidade inabalável. E no final deste vídeo, vou revelar o princípio mais profundo, aquele que Marco Aurélio considerava a chave mestra de toda a filosofia estoica. Mas você precisa dominar os 6 que vêm antes. Então fica comigo. O primeiro princípio estoico que Marco Aurélio te força a aceitar é o mais fundamental. Você só controla suas reações, não os eventos. Parece óbvio, mas você vive como se fosse o oposto. Você gasta energia infinita tentando controlar coisas que estão completamente fora do seu controle. O que outras pessoas pensam, o que vai acontecer amanhã, se vai chover, se a economia vai entrar em crise, se aquela pessoa vai te amar de volta. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Ele estava governando o império inteiro, mas reconhecia que não controlava se haveria traição, se a peste chegaria, se seus generais seriam competentes. Ele só controlava como ele responderia a tudo isso. E aqui está a verdade libertadora. Quando você para de tentar controlar o incontrolável, quando você traz toda a sua energia de volta para a única coisa que você realmente controla, suas próprias reações, interpretações, escolhas, você para de desperdiçar energia e se torna inabalável. Porque nada externo tem poder sobre você, a menos que você dê esse poder através da sua reação. Mas a maioria das pessoas faz exatamente o oposto, e isso as destrói. Pense em quanto da sua energia mental você gasta tentando controlar coisas que não estão sob seu controle. Você fica ansioso sobre o futuro, não está sob seu controle. Você rumina sobre o passado, não está sob seu controle. Você se preocupa com o que as pessoas pensam de você, não está sob seu controle. Você se frustra com o trânsito, não está sob seu controle. E toda essa energia desperdiçada te deixa exausto, reativo, frágil, porque você está constantemente lutando contra a realidade em vez de trabalhar com ela. Mas quando você pratica a dicotomia do controle, quando você constantemente pergunta: isso está sob meu controle ou não? Algo muda. Para coisas fora do seu controle, você desenvolve indiferença serena, não cinismo, mas aceitação. Isso vai acontecer ou não vai, independente da minha preocupação. Então não vou gastar energia com isso. E aqui está a lista brutal do que você não controla. Você não controla se vai ficar doente, se vai ser traído, se vai perder emprego, se vai morrer jovem, se as pessoas vão te amar, se seus filhos vão te obedecer, se a economia vai entrar em colapso. Você não controla literalmente 99% do que acontece na sua vida, mas você controla 100% de como você responde. E nessa resposta mora toda a sua liberdade. Teste de controle.
Quando algo te perturbar hoje, pare e pergunte: isso está sob meu controle? Se não está, pratique deixar ir conscientemente. Não está sob meu controle, então não merece minha energia emocional. E isso conecta direto com o segundo princípio, sobre de onde suas emoções realmente vêm. Primeiro princípio absorvido. Agora vem algo que vai mudar como você entende suas próprias emoções. O segundo princípio estoico é revolucionário. Suas emoções não vêm dos fatos, vêm dos seus julgamentos sobre os fatos. Marco Aurélio escrevia: se você é perturbado por qualquer coisa externa, a dor não é devido à coisa em si, mas à sua estimativa dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Isso significa que eventos são neutros. É seu julgamento sobre o evento que cria emoção. Alguém te insulta, isso é apenas som saindo da boca dela. Seu julgamento, isso é terrível, isso me machuca, isso é injusto, cria a emoção de raiva ou mágoa. Sem julgamento, não há perturbação emocional. E aqui está o que é transformador. Se julgamentos criam emoções, e você controla seus julgamentos, então você controla suas emoções. Não automaticamente, não facilmente, mas possível através de prática. E Marco Aurélio dava exemplos práticos de como fazer isso. Marco Aurélio praticava isso constantemente em suas meditações. Quando alguém o traía, em vez de julgamento automático, essa pessoa é má, isso é terrível, ele praticava julgamento diferente. Essa pessoa age por ignorância do que é bom. Ela pensa que traição vai beneficiá-la, mas está enganada. Eu não preciso ser perturbado pela ignorância alheia. Quando ele acordava e não queria sair da cama, em vez de está frio, quero ficar confortável, ele julgava: eu nasci para fazer trabalho de ser humano. Vou reclamar sobre fazer o que nasci para fazer? E você pode fazer o mesmo. Alguém te corta no trânsito. Julgamento reativo. Esse idiota, como ousa? Emoção, raiva, julgamento estoico. Essa pessoa provavelmente está atrasada, ansiosa, ou apenas não me viu. Não é pessoal. Não vale a pena perturbar meu estado mental por isso. Emoção. Calma. Você perde emprego. Julgamento reativo. Isso é catastrófico. Minha vida acabou. Emoção. Desespero. Julgamento estoico. Isso é mudança de circunstância. Oportunidade de descobrir algo novo. Teste da minha resiliência. Emoção. Determinação calma. Mesmos fatos. Julgamentos diferentes, emoções completamente opostas. Revisão de julgamento. Quando emoção forte surgir, identifique o julgamento por trás dela. O que eu estou dizendo para mim mesmo sobre essa situação? E então pergunte: existe julgamento alternativo igualmente válido que criaria emoção diferente? Mas Marco Aurélio ia além de reagir bem. Ele praticava algo que parece contra-intuitivo: 2 princípios absorvidos. 5 ainda vem. E o próximo vai contra tudo que você ouve sobre pensamento positivo. O terceiro princípio estoico é chamado premeditatio malorum, visualização negativa. Marco Aurélio e os estoicos deliberadamente imaginavam as piores coisas que poderiam acontecer. Não por pessimismo, mas por preparação psicológica. Quando você antecipa o pior, você não é pego de surpresa quando coisas ruins acontecem. Marco Aurélio escrevia: quando você acorda de manhã, diga a si mesmo: as pessoas que vou encontrar hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. Parece negativo, mas ele estava se preparando. Quando alguém realmente agia assim, ele não ficava chocado ou perturbado. Ele já havia antecipado. E aqui está o poder disso. A maioria das pessoas é devastada por eventos ruins porque não estavam preparadas. Elas vivem em fantasia otimista, onde nada de ruim vai acontecer. E então, quando acontece, elas entram em colapso. Eu não esperava isso. Como isso pôde acontecer comigo? Mas quando você pratica visualização negativa regularmente, algo diferente acontece. Quando você já visualizou perder emprego, ser traído, ficar doente, perder ente querido, quando essas possibilidades já foram processadas mentalmente,
Elas perdem poder de te chocar. Não que você não sinta dor quando acontecem, mas você não entra em colapso psicológico, porque parte de você já esteve lá mentalmente. Os estoicos praticavam isso diariamente. Epicteto dizia para seus alunos: quando você beija seu filho, diga para si mesmo: amanhã você pode estar morto. Soa cruel, mas não é. É reconhecimento de realidade. Tudo é temporário. E quando você internaliza isso, você aprecia mais o presente e não é destruído pela perda inevitável. Marco Aurélio tinha que tomar decisões militares que resultariam em mortes. Ele visualizava antes. Essa decisão pode levar à morte de milhares. Estou preparado para carregar esse peso. E porque ele havia antecipado, ele podia tomar decisão necessária sem ser paralisado por emoção. E aqui está o paradoxo. Quando você antecipa o pior, você frequentemente aprecia mais o que tem. Quando você visualiza perder tudo, você percebe valor do que está na sua vida agora. Gratidão aumenta. Ansiedade diminui. Porque você não está mais evitando o pensamento de perda. Você já fez as pazes com sua inevitabilidade. Visualização negativa matinal. Todo dia, gaste 2 minutos visualizando algo ruim que poderia acontecer hoje. Perda, rejeição, falha. E então pergunte: se isso acontecer, eu vou sobreviver? Como eu lidaria com isso? Você vai descobrir. Você sobreviveria. E isso tira poder do medo. E quando você não tem mais medo do pior, você pode fazer algo poderoso. O quarto princípio. 3 princípios absorvidos. 4 restam. E o próximo transforma como você vê dificuldades. O quarto princípio estoico que Marco Aurélio praticava obsessivamente: trate cada obstáculo como oportunidade. Ele escrevia: a impedância à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Isso é alquimia psicológica. Transformar problema em solução. Quando Marco Aurélio enfrentava a traição de general, ele não via apenas como problema. Via como oportunidade de testar sua capacidade de perdoar, de avaliar melhor caráter, de fortalecer lealdade de outros. Quando peste devastava Roma, ele via a oportunidade de demonstrar liderança em crise, de desenvolver compaixão profunda. E você pode fazer o mesmo com qualquer obstáculo. Você perde cliente importante? Oportunidade de melhorar serviço, de diversificar base de clientes, de testar resiliência financeira. Você tem conflito em relacionamento? Oportunidade de melhorar comunicação, de entender necessidades mais profundamente, de fortalecer conexão através de resolução. Mas isso exige mudança radical de perspectiva. A maioria das pessoas, quando encontra obstáculo, pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta cria vitimização, mas estoicos perguntavam diferente: como posso usar isso? Que virtude posso praticar através disso? Que capacidade posso desenvolver? Mesma situação, perguntas completamente diferentes, resultados emocionais opostos. Primeira pergunta te deixa impotente, segunda te empodera. Marco Aurélio foi forçado a passar anos em campos de batalha, longe de Roma, lidando com tribos bárbaras. Ele poderia ter se ressentido. Por que eu, imperador, tenho que lidar com isso? Mas ele usou esse tempo para escrever suas meditações. O obstáculo, guerra, se tornou oportunidade, obra filosófica que impactaria milhões por milênios. E aqui está a verdade. Você vai enfrentar obstáculos de qualquer forma. Você não escolhe isso, mas você escolhe se vai ser quebrado por eles ou construído através deles. E estoicos te ensinam: sempre há uso para qualquer circunstância se você for criativo o suficiente para encontrá-lo. Alquimia de obstáculo. Quando enfrentar dificuldade, escreva literalmente: este obstáculo é oportunidade de desenvolver. E force-se a completar. Paciência, criatividade, resiliência, humildade. Sempre há algo. E quando você faz isso, quando você transforma obstáculos em oportunidades, você pode viver o quinto princípio.
4 princípios absorvidos. 3 restam, e você está além da metade. O 5º princípio estoico é memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Marco Aurélio mantinha isso constantemente em mente. Ele escrevia: você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Não por morbidez, mas por clareza. Quando você lembra que tempo é limitado, trivialidades perdem poder. Alguém te insulta? Eu posso morrer amanhã. Vale a pena gastar meu tempo limitado perturbado por isso? Provavelmente não. Você tem impulso de adiar conversa importante? Se eu morresse hoje, eu me arrependeria de não ter tido essa conversa? Se sim, tenha agora. Memento mori não é pessimismo, é ferramenta de priorização brutal. Força você a separar o que realmente importa do que é ruído. E quando você vive com consciência constante de mortalidade, 2 coisas acontecem. Primeiro, você para de suar as coisas pequenas. Segundo, você age nas coisas importantes. Marco Aurélio era imperador, mas sabia que morreria como qualquer um. Ele escrevia: em breve você será cinzas ou esqueleto, e apenas um nome, ou nem isso. E mesmo o nome é apenas som, eco. Isso o mantinha humilde, focado, imperturbável por coisas que não importariam na morte. Pense honestamente. Se você soubesse que morreria em 1 mês, você ainda estaria preocupado com o que fulano pensa de você? Ainda estaria adiando aquele projeto importante? Ainda estaria guardando o rancor daquela pessoa? Ainda estaria com medo de parecer tolo tentando algo novo? Provavelmente não. Então por que você age como se tivesse tempo infinito? Por que você adia, se preocupa com trivialidades, deixa medo te paralisar? Revisão noturna de mortalidade. Toda noite antes de dormir, pergunte: se eu tivesse morrido hoje, teria vivido bem? Fiz o que importa? Ou desperdicei dia em coisas que não vão importar quando eu estiver no leito de morte? E ajuste amanhã baseado nessa resposta. E quando você vive assim, você naturalmente pratica o 6º princípio sobre como lidar com pessoas. O 6º princípio estoico que Marco Aurélio praticava é sobre perdão filosófico. Pessoas que te machucam agem por ignorância, não por maldade. Elas não sabem o que realmente é bom, então perseguem coisas erradas de formas erradas. E você não precisa ser perturbado pela ignorância alheia. Marco Aurélio escrevia: quando você acorda de manhã, diga: hoje vou encontrar pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes. Elas são assim porque não sabem distinguir bem de mal. Mas eu que vi a natureza do bem e do mal, não posso ser machucado por elas. Isso não é ingenuidade. É compreensão profunda. Pessoas que traem, mentem, machucam, fazem isso porque acreditam erroneamente que isso vai beneficiá-las. Elas estão confusas sobre o que realmente leva à felicidade. E você não se perturba com confusão alheia, você tem compaixão por ela. Alguém te trai em negócio, você pode se consumir com raiva, como ousam. Ou você pode ver como estoico. Essa pessoa pensa que riqueza desonesta vai fazê-la feliz. Está enganada. Vai sofrer consequências de perder reputação, de viver com culpa, de não desenvolver caráter. Eu não preciso me vingar, a realidade já vai. E quando você vê as pessoas dessa forma, quando você entende que comportamento ruim vem de erro de julgamento sobre o que é bom, algo muda. Você para de levar coisas pessoalmente. Você para de ficar com raiva. Não porque você é fraco, mas porque você vê claramente. Elas estão machucando a si mesmas através da ignorância, não a você. Reinterpretação compassiva. Quando alguém te machucar, pergunte: que erro de julgamento levou essa pessoa a agir assim? O que ela erroneamente acha que vai ganhar? E você vai ver, sempre há confusão na raiz. E confusão merece educação ou compaixão, não raiva. E todos esses 6 princípios te preparam para o 7º e mais libertador. Lembra daquela chave mestra que prometi? Chegou a hora. 6 princípios estoicos absorvidos. Este é o último, o mais libertador. A chave mestra que Marco Aurélio considerava essencial.
Desenvolva indiferença completa à opinião alheia sobre você. Marco Aurélio escrevia algo radical. Eu tenho frequentemente me perguntado como é que todo homem se ama mais do que todos os outros, mas dá menos valor à sua própria opinião sobre si mesmo do que à opinião dos outros sobre ele. Ele está dizendo: você se importa mais com o que outros pensam sobre você do que com o que você pensa sobre você. E isso te torna escravo, porque você passa a vida tentando impressionar, agradar, ser validado por pessoas que, honestamente, mal pensam em você porque estão ocupadas pensando em si mesmas. Marco Aurélio era imperador, mas escrevia: não desperdice o resto da sua vida em pensamentos sobre outros, a menos que esteja relacionado ao bem comum. Por que se privar de outro trabalho fazendo isso? Imaginar o que fulano está fazendo, por quê, o que está dizendo, pensando, planejando. Ele estava dizendo: por que você se importa? Essas pessoas vão morrer, você vai morrer, suas opiniões não vão importar nada em 100 anos. Então por que deixar a opinião delas ditar como você vive agora? E aqui está a verdade libertadora. A maioria das pessoas não está pensando em você. Elas estão pensando nelas mesmas. Você se preocupa que vão julgar você? Elas mal notaram você porque estão preocupadas com como elas mesmas estão sendo julgadas. Todo mundo está preso no próprio teatro mental. E quando você realmente internaliza isso, tudo muda. Quando você para de precisar de validação externa, quando você para de medir seu valor pela opinião alheia, você se torna verdadeiramente inabalável. Porque não há mais nada externo que possa te perturbar. Você tem seu próprio padrão interno de valor baseado em virtude, e opinião alheia é irrelevante. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele era criticado como imperador, muito brando, muito filosófico, deveria ser mais cruel. Ele não mudou, porque ele tinha padrão interno. Estou agindo com justiça, sabedoria, coragem e moderação? Se sim, opinião externa era ruído. E você pode testar isso. Quantas decisões você adia porque tem medo do que as pessoas vão pensar? Quantos sonhos você não persegue porque alguém pode rir? Quantas verdades você não fala porque alguém pode se ofender? Quantas vezes você age inutenticamente para manter aprovação? Cada vez que você faz isso, você está escravizado. Você está vivendo vida de outra pessoa, não sua. E aqui está a técnica que prometi no início. Padrão interno de virtude. Defina para si mesmo, independente de opinião externa, qual é seu padrão. Eu ajo com honestidade, com coragem, com bondade, com autodisciplina. E então, toda decisão, você pergunta: isso está alinhado com meu padrão interno? Se está, você age, independente de aplausos ou críticas. Se não está, você não age, independente de recompensa ou punição. Você se torna árbitro da sua própria vida. E quando você vive assim, quando você é guiado por padrão interno em vez de opinião externa, você se torna completamente inabalável, porque não há nada que alguém pode fazer ou dizer que te perturbe. Você sabe quem você é. Você sabe o que valoriza. E nada externo tem poder sobre isso. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essa é a essência do estoicismo, e essa é sua chave para a equanimidade inabalável. Agora você conhece os 7 princípios estoicos de Marco Aurélio para não deixar nada te abalar. Você só controla suas reações. Suas emoções vêm dos seus julgamentos. Antecipe o pior para não ser pego despreparado. Trate obstáculos como oportunidades. Viva como se cada dia fosse o último. Pessoas agem por ignorância. E seja indiferente à opinião alheia. Esses não são truques psicológicos temporários. São práticas filosóficas que transformam fundamentalmente como você interage com a realidade. Marco Aurélio as praticava diariamente enquanto governava o império. Você pode praticá-las enquanto navega sua vida. E quando você faz isso, quando você internaliza esses princípios através de prática consistente, você desenvolve algo raro: equanimidade genuína. Não fingida, não performática, mas real. Calma profunda que permanece não importa o que aconteça externamente.
porque você entendeu. Nada externo pode te perturbar sem sua permissão. E você para de dar essa permissão. Se este vídeo te deu ferramentas práticas para desenvolver equanimidade inabalável através do estoicismo, inscreva-se no canal A Sombra Consciente agora. Porque nos próximos vídeos, vamos continuar explorando filosofia estoica e outras tradições que te ensinam não como evitar vida, mas como vivê-la com força e sabedoria. E clique no próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. A jornada de transformação continua, e você não pode parar aqui.